E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como criar componentes reutilizáveis utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. Então, se quando você faz o seu site, você costuma dar Ctrl+C, Ctrl+V em toda a estrutura da página, mesmo que apenas a pequena parte de conteúdo seja alterada, você vai aprender hoje a como criar esses componentes que não mudam e defini-los apenas uma vez, ok? Reduzindo bastante aí o seu código, a quantidade de linha de código e melhorando a reutilização. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui uma página HTML simples, um JavaScript. Vamos aqui agora fazer a linkagem aqui com o nosso arquivo JavaScript externo, que é o main.js, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos imaginar aqui como seria um componente cabeçalho, né? A gente teria aqui um header, dentro do header eu poderia ter aqui um H1, então criando componentes, ok? Um header e um H1. Aqui está estático, né? Como é que eu poderia criar isso aqui de forma dinâmica apenas uma vez e reutilizar em várias páginas, né? O que a gente criou foi isso aqui, beleza? Então, primeira coisa, a gente vai lá no JavaScript e vamos aí criar uma função para criar esse componente. Então, eu vou chamar aqui de criar header, tá? Ou coloca tudo em português mesmo, né? Criar cabeçalho. Ok? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar aquela estrutura aqui que a gente deseja na nossa página de forma dinâmica. Então, vamos aqui, vou criar aqui o header. Então, com essa chamada document.createElement, a gente está criando aqui um elemento do tipo header. Ele vai criar um elemento ali representado pela tag header. Vamos criar também um elemento H1, que é o título, né? Vou chamar de H1. Então, createElement. Aqui no createElement você vai colocar o nome da tag que você deseja criar. É um H1. Estou criando um elemento do tipo H1 e colocando na variável. Ok, o meu H1 ele tem um conteúdo, né? Então vamos colocar ele aí, criando componentes. Então, H1.innerHTML vai receber criando componentes. Ok? Agora, a gente criou o header, criou o H1, colocou o conteúdo lá no H1. Agora a gente precisa inserir o H1 dentro do header. Então, você faz assim, ó, header.appendChild. Você vai adicionar internamente um outro elemento. Então, vou pegar o header e inserir aqui o elemento H1 como elemento filho. E ele vai ser inserido no final, ali no último elemento filho, depois do último elemento do header. Pronto, agora isso aqui faz com que seja criado o cabeçalho da forma que a gente colocou aqui no HTML. No entanto, ainda não é visível na nossa página. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente precisa buscar. Eu vou já buscar aqui fora, que eu vou reutilizar em outras partes. O header. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos definir uma forma de inserir isso aqui no nosso HTML. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma div com a classe header, ou seja, essa vai ser a marcação que a gente vai utilizar para dizer que nós queremos um componente cabeçalho aqui nesse ponto da nossa página, ok? Então, eu criei uma div com a classe header e aí vai ser criado um cabeçalho. E a ideia é que, se eu criar
mais de um header, se eu colocar aqui três divs com a classe header em seguida, é para serem inseridos aqui 3 cabeçalhos. Legal? Essa é a ideia da reutilização de componentes. Então, por enquanto, só um, dizendo que eu quero um header aqui, né? Vocês vão ver que não tem nada. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, aqui na chamada, na criação na inicialização do nosso JavaScript, eu vou criar uma outra função, que é verificar componentes. Tá? E de imediato eu já vou chamar ela aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, buscar todos os elementos aqui do tipo header. Então, eu vou chamar aqui de cabeçalhos e vou buscar document. Vou buscar pelo nome da classe, tá? Então, eu vou buscar na minha página todos os elementos da classe header. Legal. Aí, o que eu vou verificar aqui, ó? Se cabeçalhos, ou seja, se ele encontrou algum elemento do tipo ali com a classe header, eu vou chamar esse componente criar cabeçalho. Criar cabeçalho. E vou aqui, vou passar para ele aqui os cabeçalhos, tá? Vou passar como parâmetro os cabeçalhos, então vou receber eles aqui. Beleza? Então, novamente, busquei todos os elementos com a classe header, verifiquei se ele encontrou alguns, ou seja, se ele encontrar alguma div com classe header, significa que é para inserir um cabeçalho ali naquele ponto da página. Então, se houver, ele vai chamar o criar cabeçalhos e vai passar a lista com todos os elementos com a classe cabeçalho header que ele achou, tá? Representado aqui em cabeçalhos. Beleza. Aí eu tenho que fazer um pequeno for aqui, né? For, vou colocar aqui um for off, ou seja, para cada elemento aqui de cabeçalhos, né? Dessa lista de elementos, o que vai ter em cabeçalhos? Uma coleção de elementos HTML header. Então, para cada um desses elementos que ele achou, eu vou aqui, estou chamando aqui de C, tá? Para representar o cabeçalho, estou definindo uma constante que vai representar inicialmente o primeiro elemento, né? E de forma iterativa os demais. Então, para cada elemento eu vou realizar todo esse procedimento aqui, ó. Então, para cada cabeçalho, elemento header que ele achou lá, ele vai criar toda aquela estrutura que a gente definiu inicialmente, né? Com cabeçalho, H1, o conteúdo aqui do H1 e adicionando o H1 dentro do header. E por fim, agora, a gente precisa inserir esse header dentro dessa div nossa aqui, ó. Então, ele vai vir para cá, entendeu? Ele vai ser inserido aqui juntamente com o H1. Então, toda aquela estrutura vai ser colocada aqui, claro, de forma dinâmica, né? Então, como é que eu faço isso? Só pegar aqui, ó, c.appendChild e, por fim, adicionar o header, que é o meu cabeçalho, né? Que eu acabei de criar. Criei o cabeçalho aqui dinamicamente. Aqui eu adiciono H1 dentro do header e aqui o header dentro da div com a classe cabeçalho. E para cada div que ele achou, ele vai inserir isso. Então, vamos ver o resultado? Tá aí, ó, criando componentes. Beleza. Se eu colocar duas divs com a classe header, é para inserir componentes duas vezes. Se eu criar outra página aqui, produtos.html, por exemplo, criei outra página, vou chamar aqui também, claro, o meu JavaScript.
Então, aqui, ó, só para vocês verem, essa é a página produtos. Então, se eu colocar aqui uma div com a classe header, é para inserir um cabeçalho aqui também, ok? Então, ó, vou abrir aqui, ó, produtos, tá aí, página produtos, página index. Ou seja, pessoal, essa é a reutilização que a gente está falando, né? A gente criou o componente apenas uma vez, a gente criou uma função que cria o componente que a gente quer e basta a gente marcar na nossa página em que ponto, né, você quer aquele elemento, ok? Então, ó, para cada div que ele achar aqui com a classe header, ele vai inserir um cabeçalho daquele. E aí você monta todo o layout da sua página com apenas poucas linhas. E aí você vai se concentrar apenas naquele conteúdo que é exclusivo daquela página, ok? Evitando aí você ficar dando Ctrl C, Ctrl V em código. E se eu quiser estilizar isso aqui, como é que eu faço? Simples, você vem, cria aí o seu arquivo CSS, lembra de linkar ele aí. Linkou. Agora, aí você vai lá no JavaScript e você pega o elemento no qual você deseja adicionar a classe e acessa aqui, ó, class list, para ter acesso à lista de classes dele, .dd, para você, que é um método para você adicionar uma classe. Então eu vou chamar aqui de cabeçalho. Estou adicionando ao header, a cada header que ele criar, a classe cabeçalho. Então eu vou lá e defino o estilo para esse camarada. Vamos atualizar aqui, ó. Pronto. O componente recebeu o estilo, né? Beleza, pessoal? Se você quiser criar outros componentes, a ideia é a mesma, tá? Você segue aí na mesma linha. Então, eu posso aqui, por exemplo, criar um componente. Vou chamar ele aqui de criar rodapé. Ele vai receber aqui os vários rodapés que ele encontrou, né, que devem ser inseridos na página. E aí vai ser a mesma ideia desse criar cabeçalho, tá? Então vai ter aquele for. Então eu vou chamar aqui de R para cada elemento que ele encontrado, os rodapés. E aqui o que eu vou ter vai ser basicamente aqui, ó, rodapé, create element, vai ser um footer, ok? Footer, vou chamar aqui de footer. Eu poderia ter aqui também um parágrafo. Eu posso pegar esse parágrafo e colocar um conteúdo, né? Ok. Vou pegar esse footer. Vou pegar esse parágrafo e adicionar ele internamente ao footer. Estou adicionando um parágrafo dentro do footer como elemento filho. E por fim, eu vou pegar o rodapé e vou adicionar aqui o footer dentro da div que ele vai encontrar com a classe que eu vou definir aqui, né? Então, adicionei o footer que eu acabei de criar aqui dinamicamente dentro lá da div que eu vou usar na marcação. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, ó,
Vamos supor que nesse ponto aqui eu quero uma div, eu quero um rodapé, tá? Vou chamar de footer. Quero um footer nesse ponto, né? Então observem que os elementos estão sendo criados dentro das divs, tá? Considerem isso na hora de estilizar aí a sua página. Então, footer, aí aqui eu preciso verificar também, né? Eu preciso buscar, só que agora eu não vou buscar o header, eu vou buscar os elementos com a classe footer, que eu estou usando na marcação, footer, que eu vou chamar de rodapés, e aí é a mesma coisa, tá? Se rodapés, criar rodapé, ok? E aí você passa todas as divs ali com a classe footer que forem encontradas, beleza? Então aqui ele vai agora adicionar o rodapé também. Legal, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Vamos parar com essa cultura aí do Ctrl+C, Ctrl+V em todas as páginas, tá? Então crie apenas uma vez de forma dinâmica e aí se concentre apenas naquele conteúdo que é exclusivo de cada página, ok? Espero ter ajudado. Se gostou, compartilhe e deixa um like aí. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário que eu terei satisfação em responder e ajudá-los. Grande abraço, bons estudos.